Olá, família Federal Associados. Eu sou o João Santos, da cidade de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, região sudeste do Brasil. E esse é um treinamento Federal Associados para associado final e líder em expansão. Benefícios associados consumidor final. Ele é o de internet ilimitada e voz, chamadas ilimitadas. Cinema grátis na rede Cinesystem uma vez por mês, na rede Cinesystem de cinema da sua cidade ou da cidade adjacente. Auxílio memorial funeral de 3 a 5 mil reais aos familiares do associado que vier a óbito. Benefício de internet com e sem ligações, plano Pérola, associado ao consumidor final disponível. Quem é associado ao consumidor final? É aquele associado que ele quer usar os benefícios da Federal Associado, porém ele não quer ganhar dinheiro. Ele só quer mesmo usar esses benefícios de internet, mais o que eu falei anteriormente, o auxílio memorial e o cinema grátis. Internet, 15 GB por R$ 29,90 sem ligações vivo. Internet 40 GB por R$ 49,90 sem ligações vivo. 40 GB por R$ 49,90 com ligações Claro e TIM. Internet 60 GB por R$ 69,90 sem ligações vivo. Internet 100 GB por R$ 69,90 com ligações da TIM. Internet 150 GB por R$ 69,90 sem ligações da Vivo. Internet 150 GB por R$ 99,90 com ligações da Vivo. Temos da Vivo sem ligações, só para navegar na internet. E temos também com ligações 150 GB pelo mesmo valor, R$ 99,90. Internet 200 GB por R$ 149,90 com ligações Vivo. Internet 200 GB por R$ 159,90 sem ligações da TIM. Internet 300 GB por R$ 199,90 sem ligações da TIM. Internet 300 GB por R$ 199 com ligações da Vivo. Internet 40 GB por R$ 279 com ligações da Vivo. Todo associado que quiser participar da associação, quiser se tornar um associado federal associado, ele tem essas opções de benefício de internet para escolher. Qualquer um deles que ele escolher, ele vai ter lá o chip gratuito, direto lá da Federal Associada de Goiânia, Goianese, e esse chip vai ser pedido por nós mesmos, a ativação. Federal Associados vai entrar em contato com a foto do nosso chip que chegou para a operadora que a gente escolheu, e vai fazer lá a ativação, e em 48 horas nós vamos poder colocar o chip no celular e começar a usar o nosso benefício de internet. Benefício de internet com e sem ligações, plano Pérola, associado líder em expansão do PBI disponíveis. São os mesmos que eu acabei de falar no slide anterior. Não precisa ler, né, para ser bem breve e não muito longa a nossa apresentação, treinamento. PBI. O que é o PBI? PBI é um benefício a mais para aquele associado que deseja desenvolver, né, o plano de expansão, né, o benefício por indicação. Então vamos lá. PBI, Programa de Benefícios por Indicação, 100% das adesões são distribuídas em 10 gerações. Como são distribuídos, João? Na primeira geração, aquela pessoa que você cadastra direto a você, você vai ganhar da Federal Associada 87% na primeira geração. 5% na segunda geração, 3% na terceira geração, 2% na quarta geração, 0,5% da quinta a 10ª geração. PBRM, um outro benefício além dos 3 que eu mencionei no segundo slide. PBRM, Programa de Benefícios por Recorrência Mensal, 23% a 33% distribuídos em 10 gerações. 10 a 20% na primeira geração, porque as contribuições associativas escolhidas por nós de R$ 69,90 para baixo, 10% toda vez que a pessoa paga a fatura. E 20% daquelas contribuições associativas de R$ 99,90 para cima. Ok? 5% na segunda geração, 3% na terceira geração, 2% na quarta geração e 0,5% da quinta a 10ª geração. Observe que da segunda geração à 10ª geração são os mesmos percentuais
que tem lá no PBI, Programa de Benefício por Indicação. Só muda a primeira geração, que a recorrência ela é de 10% a 20%. E no PBI é 87% na primeira geração. Simulação da franquia com as 3 maiores operadoras do Brasil. Todo o associado que fizer a opção de se associar e pagar a adesão na Federal Associada, ela vai poder escolher ou o chip da Vivo, se a Vivo for uma operadora de melhor sinal na sua cidade, ela vai poder escolher o da Claro ou o da TIM. Porém, nessa simulação, é como se você estivesse se associando e a Federal Sociedade te dando de presente uma franquia por esses valores. Vamos lá. Valor da adesão e mensalidade de contribuição associativa da operadora Vivo para você que quer desenvolver o PBI na Federal Associados e ter uma boa internet. 15 GB por R$ 29,90 sem ligações Vivo, 40 GB por R$ 49,90 sem ligações Vivo, 60 GB por R$ 69,90 sem ligações da Vivo, só dados móveis de internet. E 80 GB por R$ 69,90 com ligações ilimitadas, 150 GB por R$ 99,90 sem ligações da Vivo, os mesmos 150 GB por R$ 99,90 também com ligações ilimitadas da Vivo, 200 GB por R$ 149,90 com ligações ilimitadas da Vivo, 300 GB por R$ 199,90 com ligações ilimitadas Vivo, 400 GB por R$ 279,90 com ligações ilimitadas Vivo. Simulação da franquia com as 3 maiores operadoras do Brasil. O associado pode escolher qualquer uma desses valores, né, da contribuição, né, para se sentir dono de 3 franquias Vivo, Claro e TIM. Valores da adesão da mensalidade de contribuição associativa, operadora Claro, 40 GB por R$ 49,90, com ligações ilimitadas. Se a Claro for boa na sua cidade de sinal, você vai ter essa opção para fazer essa simulação de franquia por R$ 49,90 com 40 GB e com ligações ilimitadas. 80 GB por R$ 69,90 com ligações ilimitadas, Claro. Então, pela Claro, você só tem essas 2 contribuições associativas com 40 GB por R$ 49,90 e com 80 GB por R$ 69,90. Simulação de franquia com as 3 maiores operadoras do Brasil. O associado pode escolher qualquer um desses valores para se sentir dono das 3 franquias Vivo, Claro e TIM. Porém, se o sinal da internet da TIM for o melhor, você vai ter essas opções. Pérola, 40 GB por R$ 49,90 com ligações ilimitadas TIM. Pérola 100 GB por R$ 69,90 com ligações ilimitadas TIM. Pérola 200 GB por R$ 159,90 sem ligações da TIM, só dados móveis. Pérola 300 GB por R$ 199,90 sem ligações da TIM, só dados móveis. O associado líder em expansão do PBI na Federal Associados não terá despesas com franquias de operadoras. Por exemplo, eu cito aqui não o que a Federal Associados cobra que você faça para ter a franquia das 3 operadoras. Aqui é uma simulação, gente, só do que você procuraria criar, né, comprar uma franquia de uma das operadoras. Tá? Então, o que você vai precisar para adquirir uma franquia no físico, né, na operadora que você escolher? Eu quero abrir uma loja da Vivo aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Já tem, né? Mas eu quero também fazer uma concorrência. Então eu vou ter que desembolsar lá dinheiro para a criação do CNPJ, dinheiro para o aluguel do ponto, a loja física. Eu vou ter que equipar, né? Colocar equipamentos de informática e tecnologia dentro dessa loja, dentro desse ambiente, dessa loja física. Eu vou ter que contratar funcionários qualificados para o atendimento ao público. Eu vou ter que pagar as despesas de conta de energia, água e de internet que eu vou utilizar para poder trabalhar na franquia, na loja física. Com menos de R$ 500 mil não se monta uma franquia de telefonia de uma dessas operadoras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Federal Associados entrega tudo isso por uma contribuição associativa
irrisória, ou seja, eu me torno sócio da Federal Associados com uma dessas franquias aqui, com uma desses benefícios de internet da Claro, da TIM, né, que eu mostrei primeiro, da Claro ou da Vivo, são esses daqui que eu já falei anteriormente. Então, por que eu estou colocando isso tudo para vocês e retornando aqui e mostrando para vocês? Porque, como eu disse aqui, ó, nessa penúltima linha, menos de 500 mil reais você não consegue criar uma franquia, comprar uma franquia de uma dessas operadoras. E o que vai acontecer contigo? Quanto tempo leva para você recuperar esse investimento que você faz em uma franquia? Não sei. Eu só sei que se você se associar à Federal, como eu já mostrei nos slides anteriores, você vai ter essas opções de internet e você só vai precisar de quê? A Federal Associado entrega tudo isso por uma contribuição associativa irrisória. Qualquer um pode, basta ter, né? Você só precisa ter um celular. É lógico que a gente não vai colocar aqui um celular xing-ling, porque a gente precisa de um celular razoável, né? Uma tecnologia mais atualizada, para a gente poder fazer tudo com excelência, né? Com profissionalismo na Federal Associados. Por exemplo, esse celular que eu estou fazendo aqui para vocês, a apresentação, é o suficiente para mim. Eu tenho aqui um Redmi S12 da Xiaomi e eu consigo fazer tudo, inclusive preparar esses slides lá no PowerPoint para poder fazer esse treinamento com vocês. O fim da apresentação está chegando, né? Vamos construir a nossa aposentadoria e fazer nossa história na Federal Associados, né? Tudo o que você precisa fazer quando você assume o compromisso de ser um associado ou consumidor final, com aqueles 3 benefícios iniciais que eu coloquei para vocês, ou como um associado líder em expansão do PBI, para você ganhar tanto na indicação como na recorrência mensal, você precisa resolver todas as pelegas que aparecerem no 0800, né? Toda vez ligou para o 0800, em menos de 1 minuto você vai ser atendido e vai colocar tudo que você tiver questionamento para o suporte resolver para você. Ativação de chip, alguma coisa que deu errado lá na hora de você fazer a entrada, se o seu e-mail foi errado na hora do cadastro, tudo pelo 0800 vai se resolver quando você fala com o nosso 0800 numa ligação no call center, beleza? Então a dica é essa. Quer resolver o seu problema rápido na Federal Associados? Suporte 0800, ligação no call center. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo tutorial de apresentação e treinamento.